A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de terça-feira, 12 de dezembro de 2023, tem como título: A dispersão em Jerusalém contribuiu para a fundação da igreja em Antioquia. O texto bíblico encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1, que diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Queridos, olhar para além de si deve sempre ser aí um modo natural da igreja de Cristo agir. É fundamental para as igrejas locais perceberem, pelo ensino bíblico, que o alvo de Deus é ser glorificado entre as nações e ter a sua adoração entre todos os povos. Chegar aos confins da terra, ordem de Cristo expressa e dada à sua igreja, foi muito bem assimilada pela igreja de Antioquia. Ao analisar aí o contexto literário de Atos dos Apóstolos, nós podemos notar que até chegarmos aí no relato de Lucas sobre Antioquia, a igreja ainda não havia demonstrado em prática a compreensão desta ordem. Ao analisarmos aí os primeiros 12 capítulos de Atos, nós vemos sim uma expansão da igreja do Senhor, mas sempre por uma via impositiva do Espírito Santo, e não por uma compreensão de sua vontade. No capítulo 2 de Atos, a igreja cresce em Jerusalém após a descida do Espírito Santo. Mas nos parece ainda um movimento veterotestamentário de trazer aí as nações a Israel. Mas logo após a morte de Estevão, no capítulo 8, a igreja é dispersa de Jerusalém e parte para regiões da Judéia e Samaria. Note então, queridos, que a perseguição é que move a igreja e não a sua obediência ao Espírito. Quando Pedro vai à casa de Cornélio e ocorre a descida do Espírito Santo no capítulo 10, isto, por certo, veio por uma visão dada a Pedro. Mas há uma grande dificuldade em Pedro ainda de perceber essa necessidade. Mas no capítulo 13 de Atos, no relato sobre a igreja de Antioquia, é a primeira vez que de fato nós vemos uma igreja cristã organizando deliberadamente uma ação missionária, intentando aí espalhar o evangelho às nações. À luz do contexto literário e histórico do livro de Atos, então nós podemos concluir que foi a igreja cristã em Antioquia que fez a primeira escolha em cumprir a ordem dada por Cristo de ir fazer discípulos em todas as nações. Havia uma visão clara na igreja de expansão do reino de Deus, como foi aí ordenado à igreja nas palavras do próprio Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida e uma ótima terça-feira a todos.